3 grandes leões adultos avistaram um jovem leão macho entrando em seu território em busca de comida. Os 3 leões atacaram o intruso esperando matá-lo facilmente. Mas esse jovem leão, com uma juba ainda pequena, foi capaz de enfrentar os 3 rivais de uma só vez. Ele lutou tão ferozmente que os 3 machos acabaram por libertá-lo. Embora o jovem leão tivesse que ir embora, ele salvou sua vida em uma luta contra 3 leões, o que é uma grande façanha. Hoje vamos mostrar a você outros episódios em que os animais subestimaram seus adversários. Quando um gato está tomando banho de sol, ele não deveria ser incomodado. Olha só esse peludinho encantador, mas esse gato tem garras e não tem medo de usá-las. Quando 2 cães apareceram, não deveriam ter incomodado o gato. Ele foi paciente por alguns segundos, mas depois se levantou e jogou um dos seus agressores na piscina. É disso que se trata a solução eficaz para problemas na comunicação. Os tigres são, em sua maioria, solitários e, por isso, geralmente, reagem de maneira agressiva a estranhos em seu território. Mas, às vezes, atacar um intruso é uma má ideia. Esse tigre é um poderoso predador imaturo no auge do seu poder. Por isso, ele tinha certeza de que poderia dar uma lição dolorosa no intruso que ele avistou nos arbustos. Mas os arbustos escondiam a maior parte do corpo do tigre invasor, que acabou por não ser nem menor e nem mais fraco do que o predador atacante. Começou assim uma luta espetacular entre 2 rivais ferozes. O tigre conseguiu se aproximar sorrateiramente do invasor e atacá-lo, mas ele se defendeu de forma impressionante. Começou então uma troca de golpes esmagadores, alguns dos quais atingiram o focinho de ambos os oponentes. O atacante claramente não esperava tal reação e contava com uma vitória rápida e uma fuga do intruso, mas sem sucesso. Os felinos se enfrentaram, com seus rugidos ecoando por quilômetros, e um ou outro tinha suas vantagens. Finalmente, o tigre, defendendo seu território, conseguiu virar o intruso de costas, mas ainda era muito cedo para comemorar sua vitória. Seu inimigo tinha um truque astuto. Ele arranhou a cabeça de seu inimigo, puxou-o para si e começou a golpeá-lo no rosto com as patas traseiras. Como resultado, os tigres se separaram. Ambos sobreviveram sem ferimentos graves, mas essa luta será lembrada por muito tempo. O agressor até conseguiu defender seu território. Seu focinho arranhado o lembrará por um bom tempo que, mesmo que você seja um tigre forte, não deve se aproximar sorrateiramente de um primo igualmente poderoso. Aqui, o elefante quer mostrar ao seu primo mais novo quem é o chefe da vizinhança. Só que uma coisa é dispersar hienas indefesas diante de um gigante desses, e outra bem diferente é lutar com alguém do seu próprio peso. O jovem elefante é apenas um pouco menor do que o agressor. Seu tamanho menor e sua falta de experiência em combate são mais do que compensados por seu fervor juvenil e sua incrível fúria. A princípio, parece não demonstrar empolgação com a luta e recua, mas a primeira surpresa foi o ataque do macho experiente, e o jovem elefante imediatamente toma a iniciativa. Seguiu-se uma batalha entre oponentes quase iguais, uma visão incrivelmente cinematográfica. A terra treme com a colisão desses 2 gigantes. Os elefantes combinam uma força incrível com elegância. Quando lutam com suas presas, parecem mestres da esgrima. Seus oponentes são muito precisos e astutos em seus golpes. Eles também usam a tromba, mas mais como uma arma defensiva com a qual os adversários tentam interceptar as presas do outro em seu ataque. Isso é misturado com uma troca de golpes esmagadores, táticas de ataque e manobras das quais os elefantes tentam despistar o oponente, encobri-lo, encontrar um bom ângulo para atacar ou pegar o inimigo de surpresa. Embora seja um elefante veterano com décadas de experiência de luta, ele não deveria ter subestimado seu jovem oponente, que também tem algo para surpreender o velhote. Curiosamente, sua luta parece bastante nobre. Sim! Os oponentes não poupam esforços nem se rendem, lutam ferozmente e usam 100% de sua força. E um deles atacará um rinoceronte ou um hipopótamo, também animais muito pesados,
embora inferiores a um elefante quase pela metade. Tudo o que restará deles é uma mancha molhada no chão. Mas ao mesmo tempo, os elefantes não usam o que chamaríamos de truques sujos. O agressor não tenta atacar repentinamente, não atinge seu oponente na lateral ou nas costas com a ponta afiada de sua presa, quando o elefante não está preparado para isso. Por que você acha que isso acontece? Compartilhe a sua opinião abaixo nos comentários. Os elefantes batem com as cabeças, atacam um ao outro com suas testas poderosas e fortes, tentando derrubar o outro. Eles levantam enormes nuvens de poeira e então chega o verdadeiro clímax da batalha. Um ataque poderoso com suas presas, ao qual o animal defensor responde cruzando-as com as suas, e erra. A presa se quebrou e um pedaço voou para o lado. Parece épico, mas depois desse momento, a luta fica subitamente silenciosa. Estranhamente, mesmo com a adrenalina correndo em suas veias e sua agressividade natural, os elefantes conseguem controlar seus impulsos e parar a tempo. A luta termina sem consequências fatais para os oponentes, e os rivais se dispersam em direções diferentes. O jovem elefante se defendeu fortemente do agressor feroz, mas não há um vencedor claro aqui. Isso ocorre porque os elefantes evitam tirar a vida de um colega elefante até o último momento. Respeitável, não é? Esses 4 cães de caça viram o lagarto e imediatamente atacaram o réptil, mas claramente subestimaram seu adversário, cuja maior parte do corpo estava escondida pela água lamacenta. O lagarto provou ser muito mais resistente do que os predadores pensavam. Quando ele reagiu, descobriu-se que o réptil era cerca de 1,5 vezes mais comprido do que qualquer um dos cães, mas havia 4 deles, e eles eram agressivos, especialmente pelo fato de os cães continuarem a atacar em seu próprio território. Bem, isso é culpa sua. O lagarto usa a água como seu principal abrigo. Ele se submerge sob as águas marinhas e se torna praticamente invisível. Ainda assim, você tem que admitir que os cães foram muito corajosos e um deles pulou na água atrás do monstro, enquanto os outros patrulhavam a costa, mas sem sucesso. Eles não conseguiram dominar o lagarto. Os cães perseguiram o réptil por um longo tempo, até que o lagarto ficou entediado. O réptil correu rapidamente em direção à margem, provavelmente acidentalmente abanou o rabo e bateu em um dos cães. Ou talvez isso tenha sido parte de uma tática defensiva, ou ele estava apenas mostrando aos cães o quanto ele os desprezava. O que você acha sobre isso? Responda abaixo nos comentários. Os maiores animais terrestres do planeta são os elefantes, que podem pesar mais de 5 toneladas, ter a altura de uma casa de um andar, um corpo tão longo quanto um ônibus, presas tão compridas quanto um ser humano. Isso é impressionante. Ele parece enorme, e um macho poderoso do tamanho de uma casa simplesmente não tem rivais à altura em uma luta individual. Veja como esse elefante é acolhedor em meio a uma enorme manada de hipopótamos furiosos e impiedosos. Esses animais são ferozmente territoriais e odeiam intrusos. Há muitos hipopótamos reunidos aqui, um exército inteiro, mas o elefante não se importa. Ele quer tomar um banho e entrar na água. E quando o hipopótamo se atreve a atacar o elefante, ele o faz por trás. A principal arma do hipopótamo são suas mandíbulas, capazes de afundar um barco a motor. Esses animais não parecem tão grandes em comparação com o elefante, mas acredite, os hipopótamos são incrivelmente fortes e seu ataque de ariete pode derrubar uma van. Além disso, morder a cauda e as pernas do elefante é um plano bem calculado, não é mesmo? No entanto, o hipopótamo subestimou seu oponente. O elefante simplesmente chutou o hipopótamo debaixo d'água e o atacante de 3 toneladas quase foi jogado para trás. O hipopótamo não se acalma e tenta atacar novamente. Ele abre bem a boca e quer cravar suas presas afiadas no corpo do elefante para perfurar sua pele. Mas outro chute forte força o hipopótamo a desistir completamente. Depois de levar uma boa surra, ele se rende. O elefante adulto parece não ter rivais à sua altura. A hiena é um predador bastante grande que geralmente supera o ágil leopardo em números. Elas também são animais sociáveis,
e preferem atacar em grupos sempre que possível. Elas não apenas caçam dessa forma, mas também atacam seus rivais. E foi exatamente isso o que aconteceu aqui. Duas hienas atacaram um leopardo que tinha acabado de caçar um ungulado. O felino deu o melhor de si e estava cansado. De repente, havia dois inimigos, um dos quais poderia ser uma ameaça. Elas tentaram alcançá-lo e agarrá-lo com suas mandíbulas fortes e esmagadoras. O leopardo teve que recuar, mas as hienas não sabiam quem estavam enfrentando. O leopardo é um animal astuto e esperto, não tem medo de dificuldades. Fugiu, mas imediatamente se escondeu em uma moita de grama alta e densa. As hienas pegaram sua presa e a soltaram, sem tentar perseguir o leopardo. Então, uma delas foi direto para cima dele, e quando o predador malhado teve um pouco de descanso, contra-atacou. Houve uma verdadeira batalha de atitudes. O leopardo atacou a hiena e ela teve que fugir. Embora uma mordida de suas mandíbulas possa quebrar ossos, o carniceiro não quer sentir os golpes poderosos das patas musculosas do leopardo em seu focinho. Mas ele não foge de vez, pois tem novamente o apoio de seu parceiro e juntos pressionam o leopardo para que ele fuja novamente. A vantagem numérica das hienas é o seu único trunfo. O leopardo mostrou ao seu oponente que não tem medo do combate 1 a 1. Ele tirou o apetite do oponente, mostrou que não valia a pena se meter com ele, mas não queria levar a luta a uma conclusão mortal, porque mesmo que tivesse matado uma hiena, certamente outra chegaria. Recuar foi a melhor opção. Inteligente, não acha? Aqui, a hiena está tentando assustar o leopardo. Como você pode ver, embora ambos estejam mais ou menos na mesma classe de peso, o inimigo que se aproxima não impressionou a pantera. O leopardo está meio desprezando a hiena, aproximando-se de forma atrevida e de lado, como se estivesse fingindo atacar, mas hesitando, ciente do perigo. Quando a hiena pensou que poderia intimidar o leopardo com sua simples presença, ficou claro que ela não entendia quem estava enfrentando. O leopardo não se esqueceu de como as hienas são astutas quando se trata de usar sua superioridade numérica e atacar seus oponentes. Assim que o leopardo viu um solitário cheio de presas em seus dentes, o gato sabia o que fazer. Enfurecido, ele ataca o seu inimigo para lhe dar uma lição dolorosa. O gato malhado parecia completamente despreocupado com sua presa. Ele atacou deliberadamente a hiena, arranhando-a, agarrando-a com suas presas, pisoteando-a e esmagando qualquer resistência. Agora, a hiena pensará 2 vezes antes de tentar roubar e tirar a comida do gato. Pelo menos, não andará mais por aí sem o apoio da matilha. Embora a hiena tenha tentado se defender, ela correu para muito longe em pânico. O leopardo agarrou a presa abandonada e pulou para a árvore antes que as presas da hiena pudessem alcançá-la. No final, o leopardo saiu ileso e teve um delicioso almoço, enquanto a hiena maltratada foi forçada a voltar, faminta. Essa agilidade e velocidade da pantera merece ser apreciada, não é mesmo? Quando um grupo de investigadores da vida selvagem viu a cabeça de uma girafa entre a vegetação alta, eles não esperaram para ver quem sairia para encontrá-los. Esse é um verdadeiro mestre em personagens de palco originais e elegantes. A girafa aparece por trás das árvores, e várias leoas se agarram ao seu corpo de diferentes lados, uma em suas costas e várias outras sob seus pés, tentando se agarrar a seus cascos. A situação parece extremamente perigosa e aterrorizante, mas veja como a girafa se move com facilidade. Mesmo com esse tipo de esforço, ela caminha tranquilamente. Todas as tentativas das leoas de parar e atacar a girafa são simplesmente ignoradas. As leoas obviamente superestimaram sua força, e isso parece ainda mais ofensivo. Os caçadores têm presas e garras que lhe causam mais desconforto do que picadas de mosquito, mas os caçadores não desistem. Mais tarde, descobre-se que tanto a resistência quanto a força física da girafa são excelentes. As leoas vagam ao lado da girafa por um tempo, mas fica claro que elas não têm força para atacar novamente. Quando os leões se reúnem para caçar, eles são uma força a ser reconhecida.
especialmente se as fêmeas estiverem acompanhadas dos machos, exceto pelo fato de que o rinoceronte não é o tipo de animal que sucumbe facilmente, até mesmo a esses inimigos. Esses enormes herbívoros podem parecer sonolentos e lentos, mas na verdade são corredores incrivelmente rápidos e lutadores agressivos. Os rinocerontes têm visão ruim e por isso podem deixar que um predador se aproxime demais deles. Os leões devem ter pensado que assustaram os rinocerontes e que eles estavam paralisados de medo. Os herbívoros viram os predadores tarde demais, mas quando finalmente os viram, a diversão começou. Os leões não deveriam ter procurado um litígio com esses gigantes. Os rinocerontes respondem a qualquer ameaça com um ataque feroz e agressivo. Um rinoceronte é mais de 10 vezes mais pesado do que um leão macho adulto, e uma leoa é como um filhote de gato para um rinoceronte. Mas esses gatos selvagens parecem não se dar conta da enorme vantagem de força que um herbívoro tão pesado proporciona. Bem, os rinocerontes explicarão isso a você. Os leões atacam suas presas de diferentes direções e tentam cercá-las, mas causam grandes nuvens de poeira. Os rinocerontes são capazes de parar quase instantaneamente e se virar para um contra-ataque impressionante. Sua principal arma é o chifre. Eles têm apenas um, mas é muito longo e afiado. Alguns golpes assustadores de baixo para cima podem levantar um leão como um gatinho no ar. Além disso, até mesmo um golpe leve do chifre no corpo do inimigo causará ferimentos terríveis. O ferrão é geralmente fatal para os inimigos desses gigantes herbívoros. Mas isso não é tudo no arsenal dessas poderosas feras. Os rinocerontes preferem um ataque rápido, e nesse, eles atingiram o auge da habilidade. Você não esperaria que eles fossem tão ágeis, mas um rinoceronte adulto pode se transformar rapidamente, virando-se e sacudindo para liderar um inimigo ou simplesmente pisoteá-lo. A pele poderosa e muito resistente funciona como uma armadura natural, resistindo a golpes de garras e até mesmo aos leões machos mais experientes. Até mesmo um rinoceronte pode esmagar um grupo de vários leões e leoas. E se houver 2 herbívoros, eles se protegerão e cobrirão um ao outro com eficiência. Embora em casos excepcionais os leões possam derrotar tal oponente, como você pode ver, isso não se aplica nesse caso. O rinoceronte está claramente vencendo aqui e os leões têm apenas sorte de evitar seus golpes. Normalmente, os roedores são as presas habituais das cobras, mas esse rato deve ser parente do mestre Splinter. Desviando-se da cobra, ele até revela seu capuz, o que não faz para caçar, mas para autodefesa. Ao fazer isso, o rato não foge, mas contra-ataca uma das cobras mais venenosas do planeta, especializada especificamente em roedores. A raposa é uma presa para o cão. Algumas raças foram criadas especificamente para caçar raposas, como os salsichas, por exemplo. E embora esse cão engraçado possa lutar com uma raposa em sua toca, esse grande cão preto pode despedaçar seu oponente em cerca de 3 segundos, exceto pelo fato de o cão não saber com quem está lidando. As raposas são animais incrivelmente rápidos e ágeis. Esse predador de pelos vermelhos corre feito um carro de corrida. A raposa pode não ser o animal mais rápido do mundo, mas sua capacidade de acelerar é incrível. A raposa também é capaz de mudar de direção rapidamente devido ao seu peso leve. Isso, combinado com sua agilidade e capacidade de manobra naturais, faz com que ela seja praticamente um carro de corrida. Mas o principal ainda é a astúcia do predador de pelos vermelhos. Lembre-se de que a raposa não entra em pânico ao fugir de um grande cão, mas analisa os movimentos do seu inimigo e reage a tempo. O cão parou? Então a raposa também pode. O cão partiu para o ataque? Então a raposa recua. Um grande cão de caça tem cerca de 3 vezes o tamanho do seu oponente e pode quebrar o pescoço da raposa se a pegar. Mas parece que essa perseguição é apenas um jogo para a ruiva. Na verdade, a raposa não está apenas se divertindo como um motociclista viciado em adrenalina. Ela também usa a furtividade para economizar energia, calculando com precisão a trajetória do seu inimigo e parando quando o cão o faz, a raposa economiza o máximo de energia. Ela é estável, mas não indefinidamente. Portanto, é importante que você não entre em pânico e tente fugir do perseguidor. Afinal, pode haver uma emboscada de outros cães ou um caçador com uma arma à frente.
A raposa entende isso e não permitirá que seja perseguida como um coelho que persegue sua presa. O cão raivoso corre repetidas vezes para tentar pegar sua presa, mas não consegue alcançar a fera, que é muito ágil. Mas então acontece algo surpreendente. Quando o cão está cansado de tanto correr, acaba dando as costas para a raposa, o que foi um grande erro. O pequeno animal pode não ser um super lutador, mas não tem medo de atacar seu agressor se a oportunidade aparecer. A raposa acaba agarrando o cheiro do cão com suas presas. O cão reage instantaneamente, mas a fera ruiva se esquiva mesmo a essa curta distância. O cão aprendeu a sua lição e não vai mais negligenciar esse oponente. Aqui uma raposa praticamente trola um enorme cangal. Essa raça é um dos cães de pastoreio mais fortes do mundo. 3 cangas conseguem lutar contra um urso. Uma raposa deveria tremer de pânico só de ver um inimigo tão poderoso, certo? Bem, não. Esse astuto caçador selvagem viu imediatamente que o cangal estava acorrentado. É por isso que, bem na frente do atordoado cão pesado, a raposa examina calmamente a área, correndo para frente e para trás, como se estivesse provocando o inimigo. O cangal corre para frente, mas não há nada que ele possa fazer, pois a corrente está esticada. A raposa também se arrisca, pois não mediu o comprimento da corrente. Mas a velocidade de reação não falha ao predador selvagem e ele se esquiva das presas de seu oponente. A propósito, quer saber mais sobre as raças de cães mais fortes? Escreva sobre isso nos comentários. Um enorme hipopótamo atacou um grupo de rinocerontes. Uma verdadeira batalha de titãs, pois ambas as espécies são excelentes lutadoras. O hipopótamo e o rinoceronte pesam quase exatamente o mesmo, cerca de 3 toneladas. Legal, não é? Eles têm ótima proteção. A pele do rinoceronte é dura como uma concha e a do hipopótamo é lisa e grossa. Os rinocerontes têm chifres e os hipopótamos têm mandíbulas poderosas com presas longas. No entanto, o hipopótamo é muito mais agressivo e, a princípio, parece que vai vencer devido à pressão que exerce sobre seus oponentes. O hipopótamo fica parado por um longo tempo na frente do oponente e o ameaça com suas mandíbulas. Elas parecem ser capazes de acomodar toda a cabeça do seu oponente, mas o hipopótamo acha que isso é demais. Não se deve mexer com rinocerontes, especialmente se estiverem protegendo a família. Quando o hipopótamo se lançou sobre ele, a princípio conseguiu empurrá-lo. Mas depois, o rinoceronte se virou e mostrou ao hipopótamo quem era o chefe. O temível golpe com o chifre de cabeça para baixo é um elemento básico do arsenal do rinoceronte. Mas quão eficaz ele é? O hipopótamo entrou em pânico, percebendo seu erro tarde demais e quase o estripou. Sua pele mal resistiu ao golpe. No entanto, a dor desse ataque do rinoceronte fará com que o hipopótamo trate seus vizinhos com mais respeito. Os guepardos são os mais rápidos do planeta, mas isso não os torna invulneráveis. Foi aqui que a família dos guepardos encontrou os leões. Os machos poderosos são cerca de 4 vezes mais pesados. Portanto, não é surpresa que eles sejam 2 vezes mais lentos do que os guepardos. Mas não subestime sua agilidade e aceleração rápida. Esses guepardos deixaram seus inimigos se aproximarem demais e pagaram o preço. Um guepardo solitário leva alguns segundos para atingir a velocidade máxima, mas os leões não deram aos seus rivais o tempo necessário. Quando o guepardo tinha acabado de ganhar velocidade, o leão já tinha se lançado sobre ele como um verdadeiro ariete. O enorme felino derrubou o rival no chão. O guepardo reagiu, tentando acertar o leão com suas garras no focinho, mas o felino maior tinha uma grande vantagem em termos de força. O leão rapidamente esmagou o inimigo com poderosos golpes de garra antes de quebrar violentamente seu pescoço com uma mordida de suas fortes mandíbulas. Os outros guepardos tiveram que recuar, especialmente porque havia 2 leões machos. Eles demonstraram diante dos corredores quem era o predador mais perigoso da área. Qual desses casos de uma fera poderosa enfrentando um combate inesperadamente pesado te chocou mais? Batalhas épicas ou tiroteios bem-humorados com um final engraçado? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever. Até breve!